Olá, dando prosseguimento então aos nossos estudos sobre termoquímica, nesta ocasião nós vamos resolver alguns exercícios da nossa lista, dando assim suporte para que você possa resolver os demais. E em sala de aula, evidentemente, nós estaremos trabalhando ainda um pouco mais esses exercícios. Mas por agora vamos trabalhar nesses dois que estão listados aqui. Veja aqui esse primeiro, o 13.3. Quais são os fatores que exercem influência na quantidade de calor de um corpo? Bom, para isso vamos escrever aqui a equação da calorimetria. Nós temos aqui quantidade de calor, simbolizado pelo Q, é dado pela massa do corpo, calor específico do corpo e a variação da temperatura. Então veja, a quantidade de calor de um corpo, ela é diretamente proporcional à massa, calor específico e à variação de temperatura. Ou seja, se eu tiver um corpo de 10 gramas, a quantidade de calor que eu preciso exercer neste corpo para variar a temperatura dele num determinado valor é X. Agora, se eu tiver uma massa acima de 10 gramas, a quantidade de calor deverá ser maior para que eu obtenha a mesma variação de temperatura. E se a massa for menor, a quantidade de calor será menor para que eu tenha a mesma variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor ela é diretamente influenciada pela massa do corpo. Quanto maior a massa desse corpo, maior vai ser a quantidade de calor que é exigida para variar a temperatura num certo valor. Além da massa do corpo, também tem a natureza do corpo, que está especificada aqui no calor específico. Cada corpo, cada material tem o seu calor específico. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o calor específico do ferro, da água, vamos acertar aqui esse E, vamos pegar aqui, por exemplo, do alumínio e poderíamos colocar aqui do álcool, simbolizado por ROH, o símbolo genérico. Se nós pegarmos aqui o calor específico do ferro, por exemplo, é 0,11, todos eles em calorias por graus Celsius. Então, se nós pegarmos o calor específico do ferro é 0,11, da água é 1, do alumínio é 0,22, eu já pesquisei esses valores na Wikipédia, tá? Então, são valores aí previamente pesquisados. E do etanol, 0,6. Então, observe, a quantidade de calor de um corpo está também relacionado à natureza desse corpo, que está implícito aqui no calor específico do corpo. Por exemplo, se eu tiver uma massa de 10 gramas de ferro, a quantidade de calor para variar a temperatura num determinado valor, tá, vai ser menor do que se eu tivesse 10 gramas de água. E também vai ser menor se eu tivesse 10 gramas de alumínio, que também será menor se eu tiver 10 gramas de etanol, porque o calor específico do ferro é 0,11, o calor específico da água é 1, do alumínio 0,22, do etanol 0,6. Ou seja, se eu estiver injetando calor ou retirando calor de uma massa de água para variar num determinado valor a temperatura, eu vou ter uma quantidade maior de calor aí de transição de calor, porque a água tem um calor específico maior. Agora, se eu tiver, por exemplo, o alumínio, a quantidade de calor vai ser menor que a quantidade de calor demandada pela mesma massa de água. E também será menor de uma mesma massa demandada pelo álcool. Ou seja, a quantidade de calor está também diretamente relacionada ao calor específico da substância, do material. E também a variação de temperatura. Se eu quiser variar a temperatura em 10 graus Celsius, eu vou ter uma transição, um certo valor de calor
tá? Para ser injetado ou retirado dessa substância. Agora, se eu quiser variar a temperatura em 20 graus Celsius, evidentemente que esse calor vai ser maior. Ou então em 5 graus Celsius, esse calor será menor. Ou seja, os fatores que exercem influência na quantidade de calor de um corpo são esses fatores que estão explícitos aqui na equação. A massa deste corpo, a natureza desse corpo, que está relacionada ao calor específico dele, a variação de temperatura que eu quero que esse corpo seja submetido. Muito bem, então aplicando esta equação da calorimetria para resolvermos este exercício aqui. Vamos analisar aqui então qual a quantidade de calor liberada em uma reação química capaz de aquecer 3 kg de água de 30 graus Celsius para 8 graus Celsius, dado o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Então, o exercício está me perguntando qual é a quantidade de calor. Então, eu vou colocar aqui Q, ponto de interrogação, que é a pergunta. A massa do material, o material é água, a massa de água é 3 kg. Agora, observe que o calor específico da água ele é dado em gramas, calorias, gramas, graus Celsius. Então, aqui eu tenho quilogramas, então eu preciso transformar isso aqui para gramas. Então, 3 quilogramas, lembrando que o quilo é um prefixo que indica 1000 unidades, 3 quilogramas vai ser 3.000 gramas, ou seja, 3 vezes 1000, que vai dar 3.000 gramas. A massa, portanto, vai ser 3.000 gramas. E a variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Sempre variação é final menos inicial. Nós temos aqui a temperatura inicial da água 30 graus Celsius e a temperatura 38 graus Celsius. Então vai ser 38 graus Celsius menos 30 graus Celsius, que vai me dar a variação 8 graus Celsius. Substituindo na equação, nós vamos ter quantidade de calor, massa, calor específico, variação da temperatura. Quantidade de calor igual a massa 3.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius, e vezes a variação de temperatura, que é de 8 graus Celsius. Fazendo aqui análise dimensional, graus Celsius divide por graus Celsius, gramas divide por gramas, e vai me sobrar apenas o calorias, que é a unidade de calor neste exercício. Então, 3.000 vezes 1 vai me dar 3.000, 3.000 vezes 8, 3 vezes 8 dá 24, seguidos de 3 zeros, 24.000 calorias, ou se eu quiser expressar em quilocal, quilo é um prefixo que indica 1.000 unidades, então 24 quilocal. É isso aí, estimados alunos, e nos encontramos na próxima videoaula.